Não é possível. A física não permite. Nunca provaram nada contra mim. E não vão provar. Você é safado. Você é moleque. Você é safado. Você é moleque, você é safado. Vamos baixar a bola. Você é moleque safado. O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Irmão do... Por que o Valdemar? Vem comigo, torcedor carioca. Estamos aqui mais uma vez, mais um episódio do podcast A Turma do Deixa Disso. Estamos hoje com o desfalque de Sérgio Júnior, que está de férias, né? A gente deu umas férias para ele. A gente já tá de saco cheio. Está em lua de mel, né? Isso que eu ia falar, né? Lua de mel. Pois é. Então ele tá aí de folga hoje, o Natal vai chegar daqui a pouco. Estamos nós três aqui para comentar sobre a rodada dos cariocas no Brasileirão, né? Antes de mais nada, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal. É rapidinho, é só clicar ali no sininho, ativar todas e aí você vai receber as notificações quando a gente soltar novos vídeos aí toda terça-feira pela manhã. Temos um integrante feliz hoje, hein? Depois de muito tempo, o Vasco da Gama venceu um jogo em São Januário. Que não acontecia. E jogando bem, hein? Há boatos que ele nem lembrava como era comemorar isso, hein? Há boatos. Inclusive ajudando o líder. Então a gente agradece. Henrique, então fala qual o seu destaque de hoje. Não preciso dizer, né? O meu destaque vai para quem, meu filho? É pro gigante da colina que finalmente fez a alegria do seu povo tão sofrido. Já tá iludido de novo? Não, ainda não. Pé no chão ainda. Deixa ganhar do Bragantino na segunda-feira, que aí eu volto a falar besteira. Marcelo, seu destaque. Meu destaque vai para o belíssimo gramado do Mineirão, né? Que machucou não só o principal jogador do Botafogo, né? Deixando aí de 5 a 7 semanas fora, mas não foi o único, né? Na rodada, o Matheus Pereira também do Cruzeiro se machucou, e não é só mais um que se lesionou nesse gramado horroroso, né? Se é que dá para chamar isso de gramado. O meu destaque vai pro gramado, pro pasto do Mineirão. O Segovinha também, né? Ele saiu com dores no joelho. Bom, o meu destaque vai para o Cuiabá e principalmente Daverson. Davinho, Cuiabá, né? O cara, assim, carinhosamente apelidado. É porque ele é um personagem tanto quanto caricato, mas ele tá jogando muita bola esse campeonato, tá? Já acho que o vice-artilheiro com 8 gols e o Cuiabá tá fazendo uma ótima campanha também, né? Fazendo ao contrário que todo mundo achava, né? Porque a gente tinha colocado o Cuiabá como um dos postulantes à briga para não cair. E aí tá agora até brigando para... Sim, tá consolidado. Uma Libertadores aí. Consolidado na primeira página, né? E um retrospecto recente brilhante, né? Se eu não me engano, são 4 vitórias seguidas. Saindo lá da perigosa zona da degola para alçar voos maiores. É o Dourado rumo a Libertadores. É verdade, tem chance. E agora entrando já na rodada, né? Nós tivemos o primeiro carioca a entrar em campo foi o Fluminense no sábado. Com um time ali um pouco alternativo, o Palmeiras também, né? Os dois meio que poupando para os jogos do meio de semana. E, bom, o Fluminense acabou vencendo por 2-1 e entrou na briga ali pela vice-liderança, né? Que agora tem 4 times com 31 pontos, o Grêmio com 30 com um jogo a menos, todos ali atrás do Botafogo, né? Mas, Henrique, o que você gostou do Fluminense nesse jogo e qual a sua expectativa para o confronto contra o Argentino Júnior amanhã? Cara, então, sobre o Fluminense, um destaque. O que o Fábio tá agarrando pelo Fluminense não tá no gibi. Ele lembra muito o Fábio de quando era mais novo, quando estava no Cruzeiro. E é uma temporada de um destaque muito positivo para o Fluminense. Porque, se eu não me engano, antes da rodada, antes do Vasco jogar, o Fábio era o goleiro que tinha mais defesa difícil no campeonato. Não sei se chegou a ser ultrapassado pelo Léo Garden agora,
Mas o Fábio era o primeiro e o Léo Jardim era o segundo com mais defesas. O Léo Jardim era da gente entender, porque a gente tem uma das defesas mais vazadas do campeonato. Mas o Fábio é algo a ser pontuado de forma positiva. O Diniz já pediu para renovar o contrato dele, né? E aí o Cruzeiro tá querendo de volta, então tá meio... E o Fábio já era, sim, na teoria, né? Já estaria aposentado. Anos, já tem 42 anos. Né? Sobre o Fluminense, só pegando um gancho, eu destacaria também o John Kennedy, surgindo como uma boa alternativa ao Cano. Participou dos 2 gols do Flusão, um sofrendo pênalti, se não me engano, e outro pegando o rebote do Arias para praticamente definir o placar. Né? O Palmeiras conseguiu um golzinho lá nos acréscimos, mas foi um jogo que se eu pudesse elencar um destaque, não do comum, né? Porque o Fábio já vem se destacando durante a temporada inteira do Fluminense. Várias vezes a gente já mencionou o Fábio aqui no podcast, nos episódios, né? Mas o John Kennedy, que é sempre muito, muito cobrado, né? É sempre uma alternativa quando o Cano não está jogando. Então eu destacaria a partida do John Kennedy justamente por ser cobrado, por precisar sempre mostrar resultado. Então colocaria muito ele nesse bolo de destaque do Fluminense. Inclusive eles estavam jogando juntos, né? O Kennedy e o Cano estavam em campo ao mesmo tempo. Uhum. Não, isso é então, bom, né? É bom que pelo menos tem uma alternativa quando o Cano não tá bem. E também o Fluminense, eu achei a partida do Fluminense boa no geral. Marcelo também muito bem contra o Palmeiras. Mas eu pensei que o Fluminense fosse deixar empatar no final. Porque o Palmeiras amassou o Fluminense no final, já tentando de todas as formas. Esbarrou no Fábio, que vive uma excelente fase. E só foi conseguir descontar no apagar das luzes com o Gustavo Gomes. Mas acredito que até contra o Argentino Júnior amanhã, o Fluminense é favorito, né? Principalmente jogando em casa, com a torcida empurrando. Não sei quantos mil já foram vendidos, mas espero que a torcida se faça presente. Se eu não me engano, o nosso querido Sérgio Júnior, que está em Lua de Mel, vai estar presente. No final de semana ele esteve aqui em São José e confabulou comigo que assim que sair de sua Lua de Mel, vai direto para o Maracanã fazer jus ao seu título de o mais fanático do Fluminense. Mas espero que o Fluminense continue essa ascendente tanto no Brasileiro quanto na própria Libertadores. Vamos ver sem o Marcelo, né? Eu tô torcendo pro Fluminense passar também. Tô torcendo pro Fluminense passar e ter Fla-Flu nas quartas, que aí eles ficam focados nessa, né? E deixa o brasileiro aí largado. Mas acho que o Fluminense é favorito também, né? Empatou o primeiro jogo lá, então uma vitória simples no Maracanã já garante a vaga. Diante de todas as adversidades que eles tiveram, principalmente até a expulsão do jogador do Argentino Júnior. Então, que aí entrou lá um moleque de 1,60 m de altura para ser o goleiro. Mas acredito que o Fluminense ganha, cara. Agora só um ponto. O time do Palmeiras é um bom time, mas, de novo, o auxiliar do Abel quis causar e conseguiu ser expulso de novo, né? Essa diretoria do Palmeiras e a própria comissão técnica não conseguem aprender que ficar reclamando não vai adiantar nada. Meu Deus do céu. Eu acho que ele foi até o João Parece Martins até foi suspenso, né? Oi? Ele foi suspenso por um jogo, acho. O João Martins. Foi e não adiantou de muito. Não adiantou de muito. Continua fazendo a mesma coisa. Mas, sobre o jogo de amanhã, espero... Não vou antecipar meu palpite, mas espero uma vitória não muito fácil. É amanhã às 19 também o jogo do... Parece que eu não recordo da hora. Eu lembro só do que é amanhã, mas não... Amanhã às 7.
Às 19, né? Isso. Já que eu procurei alguma informação de ingressos vendidos, mas não consegui encontrar nada sobre o jogo de amanhã. Então, vamos ver o que o dinizismo pretende aprontar para suprir a ausência, né, do Marcelo. Cara, mas aí, sinceramente, eu acho que dá pro Fluminense passar, não, assim, com facilidade, porque é mata-mata, né? Ainda mais Libertadores. Mas eu, de verdade, acho que não vai ter tanto perrengue assim, não. Principalmente se o time do Fluminense continuar jogando do jeito que voltou a esboçar jogar. Com Arias, com o Ganso, né, que foi poupado na partida, acho que só entrou na parte já final do jogo. Mas eu acredito que não vai ter tanto perrengue, não. Sim. Bom, esse foi o jogo do Fluminense, né? E no domingo, aí tivemos o Gigante da Colina entrando em campo às 16 horas, né? São Januário ainda vazio, porém Vegete saiu do banco para fazer o gol. Além da vitória, Henrique, o que você achou do time em si? Achou que estava melhor com os reforços? O Grêmio também teve chances, né? Soares ali é sempre muito chato, mas o Vasco dessa vez conseguiu fazer ali o seu golzinho e segurar o resultado, né? Sobre o jogo em si, acho que o Vasco conseguiu jogar melhor o segundo tempo, mas o primeiro tempo, eu achei o primeiro tempo do Vasco interessante. Paulinho estava sumido no primeiro tempo. O Grêmio teve chance, a gente, por mais que venha treinando bastante, parece que o Ramon Dias vai ter um trabalho além do normal para fazer com que a proteção de zaga seja sólida. Porque, se não me engano, acho que o Grêmio teve umas 3, 4 chances de frente para o gol do Léo Jardim, e só não conseguiu concluir em gol porque ou chutaram errado ou parou no Léo Jardim, que vinha sendo bastante criticado. Não posso falar dele ontem, porque se não fosse ele, a gente teria amargado pelo menos um empate. Porque tanto no primeiro tempo quanto no segundo, quando a gente já ganhava, o Léo Jardim segurou as pontas e conseguiu garantir a vitória, principalmente no final do jogo, que meu coração quase parou, quando cruzaram a bola na área, fizeram um lindo de um corta-luz para o Soares, e o Soares bateu sozinho. E aí o Léo Jardim fez um pequeno milagre garantindo a vitória. Agora, outro ponto a ser destacado, tá? Além do Verratti, Paulinho Paula. Nunca critiquei esse homem, e fique bem claro, o que eu falei na semana passada era maluquice, eu tinha acabado de fazer uma endoscopia, com toda certeza. Foi ele que deu aquela bola na primeira finalização do Vegetti, né? É Vegetti ou Vegete? Verratti. Por favor, você tem que falar mais espanhol. Ou castelhano. Mas jogou muito. Eu acho que, como a gente não conseguiu contratar nenhum armador de fato, acho que o jogo vai passar muito pelo pé dele, porque aparentemente é ele quem deve ter um pouquinho mais de qualidade naquele meio campo. Mas acho que ponto positivo foi o time ter mais criatividade, a gente conseguiu amassar o Grêmio no segundo tempo. A gente teve bastante chance, tanto que o Peck perdeu um gol cara a cara, que eu quase tive um filho. O próprio Verratti, se eu não me engano, foi de uma bola do Paulinho também. Chutou, teve uma bela defesa do goleiro do Grêmio. Então, eu acredito que a gente consiga ir melhor agora no campeonato. Óbvio, tá muito cedo para a gente começar a sonhar em sair da zona aí e quem sabe almejar alguma coisa melhor. Mas eu já vi melhora, cara. Essa questão da armação, achei bem melhor. O Orelhano, enfim, parece estar chegando no Vasco, depois de sofrer com um problema de adaptação, de ter vergonha para falar com um técnico que não sabe marcar.
e tal. Eu acho que ele tá começando a vir bem, ele jogou bem na medida do possível contra o Corinthians no jogo passado, jogou bem agora contra o Grêmio, e agora a expectativa é que consiga um resultado positivo também contra o Bragantino na segunda-feira. Não vai ser jogo fácil, mas assim, diante das circunstâncias, o Bragantino, por mais que esteja bem no Brasileiro, é um bom time para se enfrentar, porque, com todo respeito ao Bragantino, ele não é um time grande. Então a torcida não vai vir para pressionar tanto o time do Vasco, e a gente às vezes joga melhor fora de casa do que dentro. Tudo bem que a gente não tem torcida agora, e até talvez seja até melhor, mas acho que dá para pensar em sonhar, em sair dessa zona perigosa e a gente não cair de novo, porque eu não aguento mais isso. Como que tá a situação? Não tem mais argumento. São quantos jogos de suspensão? Cara, então, esse é o problema. Já tá pro final, né? Já tá pro final, se eu não me engano, esse é o terceiro jogo sem público. Se for o terceiro, ainda tem mais um. Se for o quarto jogo, é o último jogo sem público, mas ainda tem que esperar definir o que vai acontecer depois. Se a gente vai poder jogar em São Januário com público, se vai continuar essa punição, porque eles tinham mantido a punição para o jogo contra o Grêmio. Ainda não saiu nenhuma notícia sobre isso, sobre as punições que o Vasco tinha tomado em São Januário. Mas, assim, acho que por enquanto, cara, devido ao cenário que a gente se encontra, talvez até melhor a gente estar sem público. Porque a torcida, do mesmo jeito que ela empurra o time, no atual momento, ela ia vir pressionando o time, que está com muito problema ainda. Então, talvez não fosse tão bom para o jogador sofrer essa pressão. O jogador já é ruim. Então, com pressão de torcida que tem o seu direito também de protestar, de ficar puta da vida com mais um momento difícil do Vasco, talvez foi até melhor estar jogando sem por enquanto. Mas... Já vi algum dedo do Ramon? Porra, óbvio. Não precisa nem de muito, cara. Qualquer cego consegue ver isso. Ele pegou zero trabalho, né, no Vasco também. Não tem nem o que salvar do trabalho do Barbieri pra... Não tem, porque o Barbieri era um amontoado de gente que não sabia nem correr. Tu via que o time do Vasco, além de não saber produzir, também não sabia marcar. E pelo menos nesses 3 jogos que o Ramon Dias esteve ao comando do Vasco, a gente pelo menos começou a ver um esboço de um time um pouco mais organizado. Contra o próprio Atlético Paranaense. O Vasco tentou, esbarrou na deficiência técnica, que todo mundo já sabe o que tem. Contra o Corinthians, conseguiu ir melhor no ataque, mas a defesa, de novo, sofreu muito, principalmente por a gente ter uns volantes extremamente fracos e ainda desentrosados. E fora de forma também, como o nosso querido Praxedes, que corre de calça jeans. E ontem a gente conseguiu, pelo menos, atacar muito mais do que contra o Corinthians e defender um pouco melhor. Mas, assim, é um ponto de atenção acima do comum, essa defesa, porque eu não sei se vocês chegaram a ver o jogo, a gente sofreu bastante com o Grêmio atacando. A sorte que não foi uma noite inspirada do ataque do Grêmio uma tarde inspirada do Grêmio, e o Soares continuou com o jejum dele de 5 jogos sem marcar. Mas eu queria muito que o Ramon Dias conseguisse dar um jeito nessa proteção, nessa zaga, porque, assim, falando como torcedor mesmo, é desesperador você ver o time do Vasco marcando. Você vê, teve um lance ontem que assim, só faltou eu entrar na TV para marcar, porque o jogador do Grêmio, não sei se era o Bitelo, se aproximou da entrada da área, da grande área,
não tinha ninguém do Vasco marcando. Eles simplesmente ficaram observando e a sorte que ele chutou completamente torto. No próprio lance do Grêmio, que o Soares chutou para a defesa do Léo Jardim, ele simplesmente estava sozinho. O principal jogador do Grêmio, um atacante que todo mundo conhece, estava sozinho, entendeu? Então, tem o nome, tem o dedo já do Ramon Dias, mas precisa treinar ainda mais essa defesa, porque se continuar desse jeito... A proteção. Sim, o setor defensivo como um todo. Mas se continuar com esse time assim, dessa forma, vai continuar sendo muito difícil escapar, porque a gente ainda está bem longe de sair da zona, né? A gente... 6 pontos, isso aí. 6 pontos, pelo menos agora a gente saiu da lanterna, graças a Deus. Se Deus quiser, ó, a gente ganha do Bragantino, passa o Coritiba e aí já larga a penúltima colocação. Aí você removeu o Henrique falando mais merda do que nunca. Se a gente ganhar do Bragantino. Você falou de noite pouco inspirada do Soares. Quem também estava numa noite muito pouco inspirada foi o time todo do Botafogo, que fez a sua pior partida. Tirando o Pérez e o Adrielson restante. Fez sua pior partida no campeonato, sem sombra de dúvida, não conseguiu fazer nada. Assim, não deu um chute a gol decente. Teve um do Segovia de longe, mas que nem conta, né? Mas... o primeiro chute aos 21 minutos do segundo tempo já diz bem o que foi o jogo do Botafogo. O Botafogo não conseguiu fazer nada, não conseguiu passar do meio campo, o Cruzeiro dominou completamente. Assim, o resultado justo desse jogo seria uns 3-0 Cruzeiro. Salvou vocês de uma forma que... Assim, teve primeiro duas tempo, grandes chances o Cruzeiro, né? Aquelas duas de cabeça. De resto também foi muito volume, mas pouca chance real. Tanto que, assim, se a gente for falar de números, primeiro tempo foram 3 chutes. 3 chutes do Cruzeiro, acho que foi só um no gol. O Botafogo não deu nenhum chute, obviamente. O segundo tempo, sim. O segundo tempo foi um domínio mais claro, um domínio mais amplo do Cruzeiro e já mais em números também. Se eu não me engano, foi para 10 finalizações do Cruzeiro. O Botafogo dando 2 finalizações, um só escanteio para o Botafogo. Então, foi o que o nosso âncora mencionou. Foi um jogo bem abaixo de todo mundo do Botafogo, tirando, claro, o Adrielson, que é muito regular, né? E também o Lucas Perry, que a gente não tem nem o que mencionar sobre ele, né? Ele é o melhor goleiro do Brasileirão disparado. Mas assim, apesar de tudo, né, que a gente falou, o Botafogo ainda assim saiu com 1 ponto de campo, né? E aumentou a vantagem pros vices, por incrível que pareça, né? Todos os outros perderam, o Flamengo perdeu, o Grêmio perdeu e o Palmeiras também perdeu. Então a vantagem que era de 12 foi para 13. Se você quiser ver o copo meio cheio, né? Na pior partida do campeonato, o Botafogo ainda saiu com 1 ponto, né? E assim, nesse campeonato agora mais de administração, qualquer ponto que conseguir fora de casa tá no lucro, né? Contando que vença os seus jogos dentro de casa. A preocupação agora é a lesão do Tiquinho, né? Que a gente sabe que não só é o melhor jogador do Botafogo, como é o melhor jogador do campeonato. E não tem substituto à altura. Mas assim, confio também que o Bruno Lage está lá para isso, né, cara? O cara é pago para isso, ele tem que achar formas do time jogar sem o Tiquinho, vai ter que mudar a característica e tem que fazer os resultados assim mesmo, né? Se quiser ser campeão, não dá para chorar, não dá para lamentar, né? Se o Tiquinho tivesse. A realidade é essa, o cara não vai estar e o time tem que jogar mesmo assim. Mas aí uma dúvida, uma pergunta. Você não acha que o Botafogo caiu um pouco de produção com o Bruno Lage, não? Não. Sim. Eu acho que é normal essa queda de produção, porque os times começam a pegar o jeito de jogar do Botafogo. Então, cara, eu não achei, é mais do que normal. Eu achei que Fala. fez
Essa partida do Cruzeiro foi muito ruim. Contra o Santos, o Botafogo estava melhor no jogo até sofrer o gol, sabe? Contra o Corinthians, o Botafogo dominou completamente. Na Sul-Americana tá avançando com um time misto. O cara não contou com o Adrielson e Cuesta lá em 2 jogos. Acho que não. Acho que é o que você falou. Os times vão ajustar, né, cara? Todo mundo quer ganhar do líder da competição. Então, pô, o Cruzeiro, parecia que os caras entraram no 220 e o Botafogo no 110. Os caras ganharam todas as disputas, toda a segunda bola, todos os rebotes, tudo era do Cruzeiro, e mesmo assim os caras não fizeram gols, entendeu? Então, assim, também é mérito. E lógico que teria que mudar essa oscilação, a gente já esperava, né, em algum momento do Botafogo. A gente sempre vinha falando aqui, o Botafogo não vai manter 85% de aproveitamento do campeonato todo. Uma hora vai perder um jogo, vai jogar mal, vai empatar. Mas, assim, a vantagem continua a mesma, porque os outros também não estão fazendo por onde, né? Sim, contra o Inter a gente já tem o desfalque certo do Diquinho, né? E também do Marçal, que para variar tá suspenso. Incrivelmente. O Marçal até joga bem, né? Mas quando ele não tá machucado, ele consegue ser suspenso. Ele tá no amarelo e é suspenso. Ele deve jogar... de 5 partidas do Botafogo, ele deve jogar 3. Uma ele tá machucado e a outra ele é suspenso. Esse é mais ou menos o retrospecto dele. Tem que fazer valer o mando de campo, né? É um jogo complicado, domingo. É o jogo pra torcida empurrar, o Botafogo ali pressionar, fazer um gol no início pra ficar mais tranquilo. E assim, e aquele negócio, né? A torcida do Botafogo é bem chata. Bem chata, e a entender que vai ser um período de muita adaptação, né, do Botafogo para para conseguir fazer valer o mando de campo, saber aproveitar as oportunidades que vão ser criadas, porque em casa a gente consegue criar relativamente bem e chances, bastante chance, né? Não é uma ou outra, né? Mas a gente não tem mais a referência do Tiquinho pelo menos até a volta da data FIFA, que é lá em setembro. Então ter paciência. E mais uma coisa que também eu acho que o campo atrapalhou muito o jogo do Botafogo, né? Porque normalmente aquelas saídas que vem, aí um faz a parede, tabela, lançamento, o Botafogo não conseguia a bola no bola. A bola quica. Né? Então, se você tem jogadores que gostam de sair com a bola no pé, como o Tietê, como o próprio Eduardo, com bola no pé e velocidade, né? Com toques rápidos, como é o Botafogo, você acaba sendo prejudicado com aquele gramado que é um pasto, né? Que a bola não corre, ela quica. Então, qualquer tipo de domínio já é mais complicado de ser feito. Então, o gramado ele prejudica muito, não só o Botafogo, né, mas todos os times que jogam lá. Então, não à toa, né, ontem vendo a transmissão foi levantado um dado que eu não tinha muito essa ideia, mencionaram sobre o Cruzeiro estar bem mal em casa, né, por coincidência ou não, onde joga o Cruzeiro, muitos dos seus jogos é no próprio Mineirão. Não, foi o 4º jogo só no Mineirão, né? Eles estão jogando mais no Independente. Não ganharam nenhum e não fizeram nenhum gol no Mineirão. Então, diz muito o que é a campanha do Cruzeiro em casa. Bem ou mal, mesmo não sendo todos os jogos, a gente tem 9, 10 jogos em casa no primeiro turno. Metade, vamos dizer assim, um pouco menos da metade. No Mineirão, você não só não ganhou, como não fez nenhum gol, onde você mandou seu jogo. Natan, seja bem-vindo. Quer dar algum pitaco sobre o Botafogo? Não. Tá no mudo. Tá no mudo. Muito bom, começou bem. Exatamente. A gente chega atrasado e já chega zoneando. Cara, se a gente fala que tá repetitivo aí, toda semana falar do Vasco, o Botafogo também tá, cara. Apesar do empate, né, nessa rodada, acho que só chegou aquilo que a gente sempre falou lá atrás. Os resultados nem sempre vão ser de vitória, é mais do que normal de vez em quando empatar e eventualmente também vai perder, né? E a gordura na liderança ela serve para isso, para queimar, né, na hora que precisar. E poderia ter queimado e não, aumentou. Então, acho que não tem muito o que chorar, né? O que lamentar. Acho que, até dando um conselho aí para os amigos botafoguenses,
não entrem na pilha de queda de rendimento, porque a oscilação é natural e vai acontecer. E às vezes acho que a gente subestima muito a influência que a torcida tem, né, dentro de um clube. E então, acho que se a torcida embarcar nessa onda de que caiu o rendimento, porque mudou o técnico, porque isso, porque aquilo, acho que isso pode sim, de alguma forma, de fato, prejudicar o ambiente que, para mim, parece ser um ambiente extremamente com clima de campeão. Então, acho que não fazer muitos alardes, né, para essa oscilação de rendimento é muito importante para a torcida. Conselho aí de quem é campeão toda hora, valeu? Não, ainda mais que tá ficando muito claro que o Flamengo e o Palmeiras meio que largaram o brasileiro, né? Você vê que Sim. o Flamengo mais pela postura do que qualquer coisa, mas o Palmeiras poupando jogadores. Até as entrevistas do Abel, ele meio que já fala assim, tá muito difícil alcançar o Botafogo, meio que, né, jogando a toalha. Então, é o que você falou, não cair nessa e continuar trabalhando, né? E até, cara, se o Luiz Castro continuasse, também ia ter essa oscilação, ia começar a perder jogo, entendeu? A gente, sabe que os times começam a assistir. Hoje todo mundo conhece o Tiquinho, conhece o Adrielso, conhece o Eduardo, né? Coisa que na quinta rodada do Brasileiro talvez alguns times não conheciam ainda. Hoje já tá muito claro, então os times também armam formas de jogar contra o Botafogo, né, cara? Isso é verdade. E é até comum. Estranho seria se não se adequassem à forma de jogar do Botafogo. Por isso que assim, o Bruno Lage, ele quer mudar isso, ele tá certo, cara. Ele tem que ter outras formas de jogar, né, sendo mais propositivo, tendo mais a bola e não só e saindo no contra-ataque, né? Exatamente. Ainda mais ele tem buscado tanto esse tipo de resolução, né, de se adequar à proposta que os times têm proposto para o Botafogo, que ele não tem mais uma prancheta, né, ele tem quase um quadro todo, né, na beira do campo. Então ele chamou os jogadores contra o Guarani, chamou ontem contra o Cruzeiro para justamente se adequar. Ele vê que não está fluindo o jogo do Botafogo, ele consegue um momento, curiosamente ele sempre consegue um momento, né, para conseguir reunir os jogadores, né, e justamente para acertar tudo aquilo que está tendo de falha. Um ponto importante que eu acho que é bom a gente falar sobre o Botafogo é o de Plácido. Eu tô falando isso com certo receio da próxima partida errar tudo e me fazer ficar muito irritado com ele, mas a evolução dele, principalmente defensivamente, é bem notória. Muito do que tem dito, muito do que pelo menos setoristas e pessoas que acompanham de perto o Botafogo, muito por conta do trabalho do Bruno Lage. Então, embora a gente, em questão de resultado, a gente ainda tem um pouco, não esteja como estava antes, né? Se a gente for parar para pensar como estava com o Caçapa, como estava com o Luiz Castro, né, no retrospecto, ainda assim a gente tem gente evoluindo, tem muita gente evoluindo no clube, né, e muito já por conta do que o próprio Bruno Lage propõe, né, no que você falou, em adaptar e em se adequar às formas que vão enfrentar a gente daqui para frente. Com certeza. E o último Carioca a entrar em campo no final de semana, né, foi o que teve o pior resultado. O Flamengo Só uma coisa, Cidade. Nathan, eu senti a sua falta quando eu tava falando do Vasco, cara. Você que geralmente fala que é um dia uma parte feliz. Pois é, meu amigo, mas fica tranquilo. Daqui a pouco eu dou uma assistida na semana passada, eu vejo que você disse a mesma coisa. Mas você vê que dessa vez teve vitória, né? Teve vitória e jogando bem, tá? Tu soube o que falar? Tu escreveu o roteiro? Como é que foi? Eu escrevi no Word pra saber o que falar, tá? Tô lá no chat GPT e... O que falar quando meu time ganha depois de 9 jogos sem vitória? Eu até esqueci mas calma, depois vocês vão ver. Se ganhar na segunda-feira que vem, que a gente só joga uma vez na semana, vocês vão ver o Henrique mais falador de besteira do que nunca. Talvez seja por isso que eu não ganhe. Lembrando que... Eu deveria ter evitado falar isso. Eu acho que a roda de oração do Cabo da Ciolo fez toda a diferença. Verdade.
o diabo saiu do Vasco e talvez tenha dado uma palhinha lá em Cuiabá, né? Então, 3-0 fora o baile, né, cara? O Flamengo foi meio nulo no jogo. Daverson deitou e rolou. Davi Luiz muito mal, né? Pedro também, partida totalmente apática. Não sei, tá dando impressão. Nathan, não sei se você concorda. Eu não consigo ver o Flamengo do Brasileiro depois do comentário do Natan. Pra mim, todo jogo do Brasileiro é justamente a falta do Natan. É um outro campeonato, é uma outra vontade de querer jogar, na verdade, uma falta de vontade de jogar. Então, mas o que me parece agora é que, parece que o São Paulo ele meio que perdeu o grupo, cara. Parece que tá tendo muito zoom ali, né? Informação de setorista. Tudo bem que a gente não pode acreditar em tudo, né? Mas a queda de rendimento parece clara, né? Não só no Brasileiro, mas mesmo nas Copas também, né? Eu concordo mais ou menos com isso, né? Sobre essa parte de sim, né? Principalmente depois do resultado, que foi, acho que a segunda maior vergonha do Flamengo nesse Brasileiro, atrás do 4-0 para o Bragantino, surgiu aí uma onda de praticamente todos os setoristas, de todos os veículos que cobrem o Flamengo, dizendo que o Sampaoli, perdeu o grupo, que o clima do vestiário não é dos melhores, o que não é que eu afirme que isso não é uma verdade, mas eu sinceramente acho que boa parte da mídia esportiva ela atende a interesses, né? E quando surge um movimento assim muito coordenado, num momento muito oportuno, né, eu desconfio que por trás disso tenha interesse de algum ou alguns grupos. Acho que é ingenuidade a gente achar que não, e inclusive um dos objetivos aqui, né, desse podcast, quando ele foi criado, é combater essa má prática aí, né, ser um contraponto a essas tradições aí que existem na mídia esportiva brasileira. O que não significa que, se nos procurar, a gente também não planta notícias. Estamos a qualquer investimento. Mas, enfim, né? Brincadeiras à parte, voltando aí para o foco, né? Minha análise do jogo e do momento do Flamengo. O jogo não tem muito o que dizer, né? Até porque não é nenhuma novidade. Acho que o trabalho de São Paulo é um trabalho ruim, né? Depois daquele Flamengo vitorioso de 2019. Para mim é um dos piores técnicos, né, em questão de futebol jogado que já passou pelo Flamengo. Acho que de futebol jogado ele fica à frente apenas do Paulo Souza e do Vitor Pereira, que não é mérito nenhum. Atrás do Domenech? Olha, é difícil, cara. Eu te falar que de futebol jogado é difícil, cara. Porque o time do Domenech era um time meio 880. Ou ele goleava, era goleado, né? E o time do São Paulo é um time completamente apático, completamente perdido em campo. A partida contra o Cuiabá é uma partida onde o Flamengo abusou dos lançamentos da defesa direto para o atacante de lado, né? Então, isso aí mostra que é um time extremamente mal treinado. E quando a gente analisa aí as partidas que o Flamengo do São Paulo teve, a gente conta literalmente nos dedos de uma mão, né, as partidas realmente boas e convincentes, né, do nível que se espera de um time do poder financeiro e esportivo do Flamengo, de um elenco desse tamanho. A gente conta nos dedos. Tem ali um tempo contra o Vasco, um tempo contra o Palmeiras e dois jogos contra o Fluminense. Acho que só. Todo o restante, o Flamengo foi contra o Grêmio, talvez, né? Que para mim não foi uma grande partida, foi uma partida ali, apesar do placar, né, bem mais equilibrada. Mas, tirando esses jogos, todas as partidas do Flamengo foram de um futebol muito pobre, em que até tem bons números em resultado, mas a maioria das vitórias são vitórias conquistadas no talento individual. Apesar de todo esse problema com o Pedro, ele tem um número absurdo na temporada.
tem o Arrascaeta, que decide o jogo, que você pode estar fazendo o Flamengo pode estar fazendo a pior partida do ano, o Arrascaeta vai lá e com uma bola ele mete para dentro e o Flamengo sai com a vitória. Então, assim, os números são um pouco enganosos. Quando a gente vai para uma análise qualitativa, o trabalho é muito ruim, muito ruim. E aí as pessoas... Aí criou-se, né, depois desse jogo, criou-se 2 clãs na internet, nas redes sociais. O clã que defende, né, que a culpa é do elenco, que o elenco escolhe, né, os campeonatos, escolhe a partida, escolhe, né, se doar mais, né, nas Copas e menos no Brasileiro, e o clã que defende que o problema é tático, que o trabalho de São Paulo é muito fraco e a culpa é 100% do técnico. E para mim, uma coisa não exclui a outra. Né? Para mim é literalmente uma junção das 2 coisas. O trabalho de São Paulo é muito fraco e isso não impede de que o time, sim, escolha o campeonato para se doar. E isso não significa... Não é... Porque quando a gente fala que o time escolhe as partidas ou escolhe o campeonato, dá a entender de que o time joga muito e no Brasileiro ele decide tirar o pé e aí joga mal. Não, o time joga mal. E aí nas partidas de Copa, por se doar a mais, por correr a mais, pelos jogadores estarem mais focados e empenhados, acaba tendo um resultado um pouco melhor. Então, assim... Até contra o Olímpia foi mal, né, o jogo. Foi, exatamente. Exatamente. Então, assim, não é como se fosse... O normal fosse jogar muito bem e aí no Brasileiro caísse. Não. O normal é jogar muito mal e aí nas partidas decisivas de Copa, pela vontade, pelo desempenho individual, na maioria das vezes, vai lá e faz o resultado, né? Quando a gente vê um time com vontade, a parte tática ela acaba até ficando em segundo plano, né? A gente é condicionado a achar o time bem taticamente quando a gente vê que está bem postado em campo, que está, né, indo atrás. Da mesma forma que às vezes quando você vê que o time está sem vontade, eu falo para o torcedor de todos os times, né? Todo mundo vê aquela partida onde o seu time está, né, muito, se doa em campo, é aquela partida onde não. Então, isso muitas vezes influencia na nossa análise sobre a parte tática, né? Então, mas para mim não, para mim uma coisa não anula a outra. E o trabalho de São Paulo é ruim, acho que tem grande chance do Flamengo ser eliminado para o Olímpia, né? Porque tem uma vantagem muito pequena, construída em casa, então jogar fora é mais difícil. O momento dentro de campo é ruim, o momento fora de campo pior ainda. Hoje saiu aí uma notícia de que a Arábia quer levar agora o Léo Pereira, que é o melhor zagueiro do Flamengo. Uma proposta aí absurda, que o Flamengo, apesar de ser uma proposta muito alta, o Flamengo não precisa vender. Mas é de se esperar de que o jogador vai querer forçar aí a saída, porque para ele é muito dinheiro. Então, assim, o Flamengo fez uma janela fraquíssima, e então, tudo culmina aí para um ano que pode acabar sem nada. E aí já começa a se falar de uma possível demissão de São Paulo e conhecendo essa diretoria, eu sinceramente não acho que isso vai acontecer agora. Eu acho que o São Paulo vai até o final do ano, independente, né, dos resultados que vierem das competições que o Flamengo disputar. E você é a favor da permanência dele? Cara, eu sinceramente não sei. Né? Se eu for julgar só o trabalho dele, é óbvio que não. Para mim é um trabalho muito, muito, muito ruim. Muito, muito, muito ruim é exagero, mas é um trabalho muito aquém daquilo que se esperava. Né? Em termos a expectativa foi muito alta, né, com ele. Muito aquém. E é um cara que sempre, todo mundo sempre soube que tem uma dificuldade muito grande de gerir o grupo. Né? Se é um cara que pelo menos tem o grupo na mão, né? Acho que a gente também subestima muito isso. Né? Para mim, ter o grupo na mão também ganha jogo. Né? Muitas vezes o cara entra em campo para correr por você, né? Porque ele tem medo que o treinador caia e venha um pior no lugar dele.
Então, às vezes, os jogadores se doam e constroem os resultados pelo treinador. Então, você não ter o grupo só piora tudo. Se é um cara difícil de lidar, se é um cara que não, como eu falei na semana passada, que gerencia muito mal os jogadores que ele não quer mais, né? Quando ele sente que o jogador não é mais útil para ele, ele faz esse gerenciamento, né? Até o cara sair do clube muito Não, e mal. ele deixa bem claro, né? Ele não deixa bem claro, não menciona, e se menciona é sempre muito num tom mais agressivo, mais, tipo, não defendendo, né? Uhum. É curioso esse lance do São Exato. Paulo. E Pra mim é sempre o cara. não entende que o cara que tá ali, por mais que sejam jogadores que já não vinham sendo muito utilizados, como é o caso do Pablo, por exemplo, mas são jogadores que já estavam no elenco, que têm amigos no elenco, que são amigos de outros jogadores, que são queridos, e às vezes a forma com que você trata isso impacta no motivacional dos outros jogadores, né, que podem pensar que em algum momento também pode acontecer com eles. Mas Então, isso assim, aí também diz muito sobre a gestão do futebol do Flamengo, né, cara? Porque essa dificuldade do Sampaoli em lidar com atletas não é nenhuma novidade, né? com Ele já toda saiu certeza. brigado do Eu falo, Atlético, do Santos, do Olympique, e o Flamengo quis apostar no cara mesmo assim. Então, o que eles estavam exatamente, esperando, né? a gestão de futebol do Flamengo não existe, né? Não é nenhuma novidade. E o Marcos Braz, o Bruno Spindel e o Landim, eles deviam ser muito mais cobrados pelo futebol do que eles são, sabe? Porque na hora de levantar a taça, batem no peito, sai na foto, dá entrevista, né? Mas ninguém nunca comprou gato por lebre. Eles sempre sabiam quem era quando eles estavam contratando, sabiam quem era o Domenech, eles sabiam quem era o Paulo Souza, eles sabiam quem era o Vitor Pereira. Eles se desfizeram do Dorival, que eu nem entro no mérito se deveria ou não ficar, se merecia ou não, mas a troca foi consciente. Sabia? Por mais que, independente de como era a negociação, é óbvio que daria ruído você tirar o treinador que acabou de ser campeão da Libertadores. E eles resolveram comprar essa briga, né, com mídia, com torcida, conscientemente para trazer o Vitor Pereira, por exemplo. Então, não dá para se eximir da culpa. A gestão do futebol é completamente amadora. O Flamengo vence, tem conquistado, né, alguns campeonatos, apesar, né, dessa diretoria. Tem os seus méritos, sim, mas no saldo é muito pior do que bom, né? E praticamente tudo que deu muito certo nesse Flamengo, né, a partir dessa diretoria, não foi escolha dessa gestão de futebol, ou pelo menos não foi a primeira opção. O Gabigol não era a primeira opção, o Bruno Henrique não era a primeira opção, o Jorge Jesus foi oferecido ao Flamengo, depois de ter sido oferecido ao Vasco, né, na época. Então, o plano A dessa diretoria era Abel Braga, era Pablo, era Rodriguinho. Então, é uma diretoria que, desde o início, demonstrou que não entende absolutamente nada de futebol. E tem que agradecer muito ao Jorge Jesus, mas muito mesmo. Se o torcedor agradece ao Jorge Jesus, essa diretoria tem que agradecer o triplo. O Flamengo é o que é hoje, foi graças a ele aí. Bom, Henrique, você poderia atualizar o ranking? Nossa, de palpite? Opa, com toda certeza. Uma rodada 3, cara, 3. 3 para a maioria. 3 para a maioria, mas a melhor... Sérgio. O Sérgio, ele acertou um placar... Ele foi na vitória do Vasco, cara. Ele foi na vitória do Vasco. O Sérgio não só acertou a vitória do Vasco, cara, como ele conseguiu a proeza de acertar o empate do Botafogo e a vitória do Fluminense. E só errou só o que ninguém esperava, né? Que era o
o Cuiabá humilhando o Flamengo. Então, sem delongas, nosso ranking é atualizado, vem o Bomba Pet, vem nosso querido âncora em primeiro lugar, com 370 pontos. Marcelo, com uma péssima rodada e parece que vem fazendo que nem o seu time de futebol e está decaindo no campeonato, com 350 pontos. Seguido por Sérgio, que com essa rodada vitoriosa empatou por ele número de pontos, 350 pontos também. Seguido por eu e Natan, que estamos duelando para ver quem se mata primeiro. Eu com 330 pontos e Natan também com 330 pontos. Lembrando, o critério de desempate aí está pelo nome. Tanto que o Marcelo está primeiro que o Sérgio e eu estou na frente do Natan. Mas... O critério de definido o time da tabela. Mas foi definido, Eu acho justo também. Olha só, infelizmente, esse placar aqui é ditadura. Então, eu escolho o critério de desempate. Bom, parece que o líder está disparando, né? Só queria Tá, dizer isso. tá disparado. Mas... Pelo menos, mais uma vez, né, cara? O líder tá disparado e a briga, como sempre, fica melhor na zona de baixo, né? É isso. Com Bom, toda certeza. O verdadeiro campeonato está aí. Exatamente. vamos aos... Ninguém nem vai lembrar disso aí. Aos palpites, então. Primeiro jogo, Fluminense e Argentino Júnior, no Maracanã, amanhã, né? Exatamente, às 19 horas. Odd de 1,65 pro Flusão e 5,50 pro Argentino Júnior. Dito isso, 2-0 Fluminense. Eu vou de 2-0 Fluminense também. Henrique? Vou de 2-0, um excelente placar, cara. Mas acabei de ter uma visão 3-1 Fluminense. Aí que roubou de mim, 3-1 Fluminense. Pior que eu tive uma... Depois que eu falei o meu 2-0, eu tive uma visão do 1-1 e pênalti. Meu Deus do céu. O Sérgio vai ter um treco lá. 2 shows, só que vai ser muito divertido de acompanhar. Caramba, tem jogo então dos Cariocas amanhã, quarta e quinta? Semana passada foi assim. Também, né? Vou poder me deleitar com esse espetáculo do futebol carioca. Só torcendo contra, né? É isso. Óbvio, né? Quarta teremos Botafogo e Guarani no Paraguai. Lá no Defensores del Chaco. Que inclusive o Flamengo vai jogar no dia seguinte, né? Mas... Exatamente. O primeiro jogo foi 2-1 Botafogo. E exatamente. O segundo, quais são as odds, Marcelo? Temos odd de 3,75 pro Guarani e 1,95 pro Botafogo. Repete aí. Odd de 3,75 pro Guarani e 1,95 pro Botafogo. Caramba. O Botafogo é meio preguiçoso na Sul-Americana, né? Eu acho que eu iria de 1-1. 1-1 é um bom palpite. Eu vou de 1-0 Botafogo. Henrique? Cara, eu vou de 1-1 também. Ia de 0-0, mas acho que vai ser 1-1. Natan? Vai ser 2-1 Botafogo. Repetindo o placar do primeiro jogo? Será-se? Vamos ver. Tem que ver também quem o Botafogo vai botar em campo, né? Se vai poupar ou não. Uma coisa é certa, é provável que seja o Janderson. E o Gatito. Exatamente. O Botafogo tá realmente poupando mesmo, né? Ou tá achando que tem 2 times definidos? Poupa que o goleiro outro, poupa sempre acaba nessa mistura aí, quem vai agarrar o Gatito. Enfim, é uma palhaçada pra mim. E na quinta-feira teremos Flamengo e Olímpia no Paraguai também. O Flamengo ganhou o primeiro jogo de 1-0, mas o Olímpia teve chance, meteu bola na trave, né? E o segundo jogo é lá no Paraguai. Marcelo, como que estão as odds?
Jogo às 21 horas, temos odds de 4,20 para o Olímpia e 1,85 para o Flamengo. Cara, uma odd alta pro Olímpia, hein? Eu também achei bem alta pro Olímpia. Vale a fezinha, tá? Eu tô Seu palpite, quase indo Marcelo. numa vitória do Olímpia. Quem que tu pediu? Teu palpite. Ah, o meu? Não, Cara, pô. vou de 1-1 também. Eu vou de 0-0. Mengão passa. Fla-Flu nas quartas. Henrique. Loucura da minha parte botar 1-0 Olímpia? Então, É pênalti? Ué, não sou eu que vou infartar mesmo? Não, esse jogo já tá desenhado. É 2-2. 2-2. Como é que vai ser? Virada? O Olímpia abre 2-0. O Olímpia sai na frente, isso é um fato. O Flamengo vai entrar no 110. Aí o Olímpia sai na frente. Aí o Flamengo vai comer capim, empata. O Olímpia faz segundo. Lá no finalzinho, o Flamengo empata. Aí vocês infartam também, só que pelo menos de alegria. Meu amigo, a hora que o Olímpia fizer 1-0, eu já tô vendo vários no Globoplay. Bom, então é isso, né? Depois a gente faz os palpites do fim de semana. Ficamos por aqui. Marcelo, algum recado final? Inventa aí agora. Bebam água, que a umidade do ar aqui no Rio de Janeiro tá baixa, então bebam água, porque é importantíssimo para a sua saúde. Olha, ótimo recado. Excelente. Moleque se cuida, né? Esse seguiu o conselho. Bom, ficamos por aqui. Nos vemos semana que vem com mais um episódio do podcast A Turma Não Deixa Disso. Valeu! Valeu, galera!